Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, parte 2. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios, e não com o coração, pois ao mesmo tempo em que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros, um medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender, sua educação está por fazer, mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenha, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pelo qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário sobretudo compreender. A fé cega não é mais neste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Comentários por Eduardo Sabag,
retirada dos seus grupos de evangelho no lar. A fé cega e a fé raciocinada. O que Allan Kardec fala? Por que Allan Kardec fala sobre isso, né? Nós temos que entender que durante muitos anos, vamos dizer praticamente 2000 anos, a religião falou coisas absurdas, né? Eles achavam que a Terra era plana, né? Como foi dito ontem, inclusive, me perguntaram o que eu acho dessa teoria de que a Terra é plana. É óbvio que essa teoria está errada, né? Eu já fui para a China, indo do Brasil para Los Angeles para a China, ou seja, atravessei o oceano. E já fui para a China também, indo do Brasil para, por exemplo, Holanda, e da Holanda para a China. Então eu já fiz esses dois caminhos. Se a Terra fosse plana, não seria possível fazer isso. Óbvio que essa história de terra plana é um absurdo, que não tem o menor sentido. Mas então vamos lá, né? Voltando ao nosso assunto. O que aconteceu? Durante muitos anos, principalmente a religião, falou muitas abobrinhas, coisas que não tinham nada a ver. Uma das coisas era que realmente a Terra era plana e que a gente olhava para o céu e via as estrelas, porque as estrelas circulavam a gente, né? E nós éramos realmente o centro do universo. E que Deus criou a gente do barro, e nós fomos, e a mulher foi criada na costela, e coisas que não tem o menor sentido. Então o que aconteceu? Nessa época em que Allan Kardec estava encarnado, foi uma época em que a ciência evoluiu muito. Então a ciência quebrou muitos paradigmas e muitas historinhas que as religiões contavam e que não tinham sentido. Então o que aconteceu? Criou-se muitos materialistas que não acreditavam em Deus. Então, por isso que a gente vê nos livros de Allan Kardec, ele defendendo o espiritismo e o espiritualismo comparado ao materialismo. Ele faz muitas comparações. Hoje, quase nós não temos mais ateus. É muito difícil você conhecer alguém que não acredita em Deus hoje em dia, muito difícil, né? E só vale uma observação interessante: eu nunca conheci alguém que não acredita que exista Deus e que é feliz. Todas as pessoas que eu conheço que têm essa filosofia do ateísmo, elas não são felizes, todas. Pode ser que tenha alguma exceção, mas eu não conheço. Mas isso é só uma observação, né, que eu reparei. Naquela época, então, existia muito o materialismo e a culpa era da igreja. Realmente era, porque a igreja falava coisas que não tinham sentido para aqueles homens que eram, vamos dizer, intelectualizados. Então eles se sentiam como se alguém estivesse tentando enganar eles. Além disso, muitos outros morreram em nome de Jesus ao longo dos séculos. Então vamos dizer assim, a pessoa morreu em 1500, morreu em 1600, morreu em 1700 por conta da Inquisição. Então é óbvio que ela também se traumatiza. O perispírito dela registra essas informações. Então quando vem a religião, ela já fica com receio e não aceita de bom grado isso. Mas hoje estudaremos, além disso, o que é a fé cega, o que é a fé raciocinada. A fé cega é aquela que nós acreditamos em qualquer coisa que a pessoa fala para nós sem raciocinar, sem pensar. Então se alguém virar para você e falar assim: Adão e Eva povoaram o mundo, o planeta Terra. Aí você pensa, mas não tem sentido isso, né? Eu ia nas religiões e eu via essas coisas e ficava pensando, isso é impossível de acontecer, não tem como. Aí eu já descartava tudo que estava falando na religião, porque para mim não pode ter uma coisa errada e um monte de coisa certa. Para mim, se tem uma coisa errada, já não vale mais a pena considerar. Então todos sabemos aqui que é impossível Adão e Eva, é impossível que eles povoem o planeta inteiro. Por quê? Porque se eles tiverem filhos e entre os filhos deles, né, eles tiverem também filhos, os filhos nascerão com problemas mentais, porque não pode ter filho irmão com irmão, né? E na Bíblia conta uma história mais absurda ainda, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel, porque Deus não gostava de um e gostava de outro. Olha que absurdo. Se Deus não gostava de um e gostava de outro. Você vê a visão primitiva que eles tinham de Deus, né? Aí ele foi para uma outra cidade e se casou com uma mulher. Mas que outra cidade se eles eram os primeiros habitantes? Não é verdade? E aí também, a gente tem muitas outras histórias, mas as mais famosas, por exemplo, é a Arca de Noé. Imaginem só, um homem construir um barco, até aí tudo bem, um barco gigante, porque Deus
quis destruir o mundo. Deus queria destruir o mundo e falou: Noé, constrói um barquinho aí que eu vou destruir tudo, mas eu quero que você fique bem. Se Deus quisesse fazer isso, ele teria muitas outras formas de fazer isso, né? Mas tudo bem. Aí ele falou isso para Noé. Aí o Noé foi lá, construiu seu barquinho, tudo. Aí o que o Noé fez? Ele foi lá na África, pegou 2 leões. Na Antártica, que não tem nada a ver com a África, que é lá do outro lado, né? Ele pegou um urso polar. Ou, por exemplo, pode ser, sei lá, no extremo do Canadá, não interessa. A distância é muito grande, as condições climáticas são totalmente diferentes. E aí imagina a confusão que seria para ele colocar todos os animais dentro de uma arca. Ou seja, isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido. Então não dá para acreditar numas coisas dessas, né? Não dá para acreditar quando você vai numa religião e a pessoa fala que a morte existe porque Adão e Eva pecaram. Pois foi isso que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não era espírita ainda, eu só ficava pensando, mas que sentido tem isso? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu nem conheço eles, nem conheço esses caras, nem sei onde eles são. Eles pecaram e eu vou me ferrar por causa disso? Não tem sentido. E realmente não tem. São conceitos primitivos, são conceitos do início das religiões, que tendem a se extinguir com o passar dos anos e a evolução dos seres humanos, né? Mas o interessante disso é que as pessoas realmente acreditavam nisso. Porque essa é a chamada fé cega, em que você acredita em coisas que não têm sentido, né? Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus, ou por exemplo, Deus, né, no seu absurdo poder e perfeição, criou um anjo que traiu ele. É óbvio que Deus nunca criaria alguém que irá trair ele, porque Deus é o criador de tudo, perfeito. Então não dá para a gente acreditar nessas alegorias, né? Claro que Jesus é o Filho de Deus, com certeza ele é o Filho de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus está num patamar muito distante de nós. Há 4 bilhões de anos atrás, aproximadamente, segundo Emmanuel, no livro, né, do Chico Xavier, quando Deus deslocou uma massa solar e ela começou a se tornar o planeta Terra, Deus deu, vamos dizer, o governo para o nosso Mestre Jesus cuidar de nós todos que estamos, por exemplo, encarnados agora, né? Mas Jesus, ele é como nós, só que ele já está há muitos bilhões de anos como espírito puro e a gente ainda está caminhando, visando chegar pelo menos à classe dos espíritos bons. Mas, tudo bem. O que vem ao caso nesse tema, né, é que essa fé cega, ela aceita qualquer coisa sem questionar, ela aceita coisas sem sentido. Tem religiosos que você pergunta para eles, e os dinossauros? Eles falam, o dinossauro morreu porque não conseguiu entrar na Arca de Noé. Eu já ouvi isso. Ou então, não interessa, eu prefiro ignorar os dinossauros. Não pode ser assim, né? Agora, o Espiritismo é a fé raciocinada. Por que é a fé raciocinada? O Espiritismo compreende, entende, né, que nós surgimos da evolução natural. Inclusive, o livro de Darwin foi lançado um pouquinho antes dos livros de Allan Kardec. Mas eu não sei se Allan Kardec fez consultas ao livro, mas com certeza quando o livro de Darwin saiu, não é que todo mundo já falou, olha, então beleza, se Darwin está dizendo que a gente evoluiu, né, pela natureza, então tá certo, todo mundo vai ficar feliz. Claro que não. Esse tipo de obras naquela época eram demorados para serem aceitos. Então antigamente nós sabemos, por exemplo, que o rapaz que disse que a Terra não era o centro do universo, que a gente era só um planetinho no meio de um monte, eles jogaram na fogueira, né? O outro todos que iriam contra, né, a doutrina da época eram perseguidos. Então, claro que Allan Kardec aceitou bem a teoria de Darwin, né, que nós viemos realmente da evolução humana, porque foi dado pelos espíritos essas informações. Então o espiritismo, ele não acredita em coisas mirabolantes, historinhas para boi dormir, né? Coisas que não tem sentido, que fala é assim e acabou. Não, isso não existe no espiritismo. Não existe. O espiritismo, ele é uma ciência também. Por que o espiritismo é uma ciência? Às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né? O espiritismo, na realidade, ele caminha lado a lado com a ciência. Nunca nenhum cientista conseguirá desmentir qualquer coisa no espiritismo, porque tudo que
o Espiritismo segue são coisas, vamos dizer, que serão comprovadas um dia. E como que funciona a ciência do Espiritismo? Se nós queremos hoje ver, por exemplo, micróbios, né, ou sei lá, alguma coisa muito pequena, a gente pega um microscópio e olha por ele, né? A olho nu a gente não consegue ver, certo? A gente não consegue ver praticamente nada dos micro-organismos a olho nu. Na verdade, nada, né? Mas quando a gente pega um microscópio, a gente consegue enxergar, certo? O Espiritismo, ele precisa de um médium para enxergar o mundo espiritual, né? Só que qual que é o problema? O problema não, né? Qual é a dificuldade da ciência do Espiritismo? É que cada médium tem uma variação. Então não somos todos iguais. Então não é todo microscópio que o cara vai pegar e vai ver o micro-organismo. Então por isso que a ciência tem dificuldade de estudar isso. E muitos cientistas desaprovam isso. É óbvio que hoje nós sabemos que o mundo espiritual, assim como a psicografia, assim como uma série de coisas, estão sendo estudadas em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? Existem cientistas americanos, acho que de Virgínia, que pegaram um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que André Luiz fala sobre as partes do cérebro, né, que correspondente às ações. Por exemplo, essa parte aqui é quando ele está pensando no passado, essa parte aqui é quando ele está querendo se movimentar ou agitado. E os livros de André Luiz falavam nisso há 60 anos atrás. E como que seria possível se só hoje, com a ressonância magnética, com esses outros equipamentos, que eles descobriram realmente as funções do cérebro? Então isso intrigou muitos cientistas, porque era impossível uma pessoa saber disso há 70 anos atrás, 60 anos atrás. Então o que eles fizeram? Traduziram muitos livros, estão estudando e tudo mais. Mas então, voltando na parte da ciência, nós, para estudarmos o Espiritismo, da mesma forma que alguém pega um microscópio e olha os micro-organismos, nós precisamos de um médium para poder olhar o mundo espiritual. O microscópio é o médium, então por ele vamos conhecer o mundo espiritual e descobrir sobre a reencarnação e muitas outras coisas, e muitos outros fatores, sobre os espíritos que vêm nos auxiliar, no plano superior e tudo mais, né? Mas sem esse equipamento da mediunidade não é possível. Só com teoria a gente não consegue conhecer a prática. Por isso que Allan Kardec estudou a teoria que os espíritos passaram e a prática também pelos diversos médiuns que estavam auxiliando ele nesse processo, né? Que ele trabalhou com um monte de médium. Então, pessoal, esse é um dos motivos que a nossa ciência, que é uma ciência, vamos dizer, que eu sempre falo, né? No início ainda, uma ciência bebê, uma ciência que ainda está começando a aprender as coisas, muitos cientistas e tudo acham que está errado, porque eles não têm como estudar o mundo espiritual de forma eficiente, por exemplo, com um microscópio, porque cada médium funciona de uma forma diferente, né? Não é verdade? Mas também sabemos que os espíritos não querem, né, que as coisas apareçam de uma hora para outra, porque senão eles iam falar assim: Eduardo, vai lá e levanta um sofá pela força dos espíritos. Eu consigo fazer isso, gravar e colocar na internet, mas eles não querem. Eles querem que cada um chegue na doutrina espírita, chegue nos conhecimentos espíritas a hora que estiver pronto. Por isso que eles não deixam sair por aí. E é por isso que na época de Allan Kardec as mesas saíam do chão, giravam, eram médiums de efeitos físicos. Hoje a gente vê muitos outros tipos de médium, a gente não vê quase nenhum médium de efeito físico, porque obviamente o plano superior não vai enviar médiums de efeito físico, sendo que tem câmera em tudo quanto é lugar, que aí de repente o cara vai levantar uma mesa, levantar uma pedra, e todo mundo vai filmar e vão começar a se questionar: o que é isso, o que é isso, o que é isso? Então não é isso que o plano espiritual quer. O plano espiritual quer uma coisa discreta e que a pessoa que chegue nessas informações já esteja meio preparada para isso, já tenha, vamos dizer, um certo grau evolutivo, porque se a pessoa não tem a maturidade evolutiva, ela não consegue entender. Você pode falar de mundo espiritual, e isso não é relativo à inteligência. Tem um amigo meu que é procurador federal, eu já expliquei pro cara umas 10 vezes, já até desenhei. O cara é super inteligente, para ele não tem sentido. Mas por quê? Ele tem a inteligência, mas não tem a maturidade espiritual, não tem uma grande evolução espiritual, né? Mas é isso, pessoal. Mais cedo ou mais tarde, todos vão chegar no mesmo ponto. Todos aprenderão em algum momento, né? A verdade, né? Como diz Jesus. Aprenda a verdade te libertará. Então é isso, pessoal.
Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso Evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!